Glória a Deus. Irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas ontem à noite eu mudei. Eu mudei porque eu senti de Deus de falar, porque nós vamos ungir todo mundo aqui, né? Impor as mãos. Então eu pensei em falar sobre imposição de mãos, para pelo menos todo mundo ter uma ideia básica, né, do que é realmente imposição de mãos. Amém? Mas primeiro vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, por esse tempo tão precioso na tua presença, Senhor. E que a tua palavra nos ensine, a tua palavra nos edifique, a tua palavra nos fortaleça, Pai. Graças te damos e desde já repreendemos todo o principado e toda a potestade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade para agir e para falar neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Irmãos, tem vários tipos de pregadores. Tem pregadores que falam bem alto, pregadores que falam bem rápido, tem pregadores que mudam a voz para falar, e tem pregador que fala baixo, e tem pregador que fala devagar. Eu aprendi de um pregador que ele disse assim, devagar. Fale devagar, que as pessoas vão entender, porque a palavra é para ser entendida, né? A palavra não é só para emocionar, né? Porque quando você entende a palavra, você é transformado, né? Amém? Primeiro Timóteo, eu vou pedir para, se puderem, se der certo, ir colocando os textos aí para mim, revista atualizada, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então eu vou tirar a minha, porque a minha é NVI. NVI é muito boa, mas eu sou das antigas, então eu gosto mais da atualizada. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo, desafiando ou chamando a atenção de Timóteo, seu discípulo na fé, para que ele reavivasse o dom de Deus que estava sobre a vida dele, que ele recebeu pela imposição do apóstolo Paulo. Isso quer dizer que pode, como aconteceu com Timóteo, pode acontecer conosco também, de muitas vezes enterrar o dom, né? Enterrar o dom, e esse dom precisa ser reavivado em nossa vida para nós fazermos o nome do Senhor exaltado e glorificado. E imposição de mãos, queridos, era uma prática comum na igreja primitiva. Não era algo assim que aconteceu agora, que o pessoal começou a impor as mãos. Algo comum, era uma prática, na verdade, uma doutrina praticamente comum. Todo mundo sabia disso lá dentro da igreja, tá? Era o básico do básico, isso daqui. Dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6, versículo 1 e 2. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. 2. O ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Depois ele vai continuar falando para a gente avançar. Por quê? Porque isso aqui era coisa elementar, coisa básica dentro da doutrina do cristianismo naquela época. O doutor Derek Prince diz que imposição de mãos é o ato mediante o qual uma pessoa coloca suas mãos sobre outra com um propósito espiritual definido. E normalmente esse ato é acompanhado de oração, de linguagem profética ou das duas coisas, tá? Está num livro chamado Manual do Cristão Cheio do Espírito. Agora, quais os propósitos, então, vamos ver um pouquinho mais sobre imposição de mãos. Então vamos lá. Os pontos aqui, eles não estão numa ordem, isso é primeiro, isso é segundo, não, apenas são pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, primeiro, transmitir bênçãos. Impor as mãos significa também transmitir bênçãos para a vida da pessoa. Coloca para mim, para a gente ver isso aí, 48, de 11 a 20. Nós não vamos ler todo o texto, mas só para você ver ali. Aqui nós vamos ver Jacó abençoando Efraim
e Manassés. Né? Como é que ele faz isso para transmitir essa bênção? Ele faz isso impondo as mãos sobre os filhos de José aqui. Então ele impõe as mãos e transmite bênção. Né? Até José fica um pouco chateado porque ele inverteu ali a bênção, né? O mais novo ficou com a bênção maior do que o mais velho, e no geral era o mais velho que ficava com a bênção maior e melhor do que o mais novo, mas foi pela imposição de mãos. Depois nós vamos ver também Jesus com as criancinhas. Lá em Marcos capítulo 10, verso 16, te vê Jesus, ele pega as criancinhas no colo. Coloca aí para mim, então, olha o que diz aqui. Então, tomando-as nos braços, e fez o quê? Impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, quando você impõe as mãos, é importante que seja para abençoar. Então, Jesus abençoando as crianças aqui, impondo as mãos. Então, você que tem filho pequeno, você que tem filho, pode impor as mãos e transmitir bênção para a vida deles. Isso é extremamente importante, fundamental. Uma outra coisa também importante na imposição de mãos é transmitir cura física, cura emocional e também libertação, quando você impõe as mãos. Olha Lucas capítulo 4, verso 40 e verso 41. Depois é Marcos 16, 17 e 18. Diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam o quê? Demônios. Como é que eles saíam? Gritando. Então, se você vê um demônio gritando aí, não se escandaliza, tá? Eles saíam gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Irmãos, outro dia eu estava meio frustrado. Você já ficou frustrado? Eu fiquei frustrado. Eu falei assim, não é possível. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, você não está endemoniado não, né? Glória a Deus. Porque eu me lembro que era tanto demônio que a gente expulsava. Era no culto de oração, era no culto da igreja normal, era nos eventos de libertação. Irmãos, eu me lembro de eu sentar de um lado, o camarada sentado do outro lado fazendo aconselhamento, eu começava a falar com ele e ficar endemoniado. Falei: está faltando unção na minha vida, não é possível. Não está acontecendo essas coisas mais. Eu não estou vendo os cabras ficar endemoniados. E a Nil falou assim: que os demônios agora são diferentes, né? Não sei, mas que demônio é demônio, né? O pessoal dá nome para demônio, mas né, Jesus também pergunta lá, né? Mas para mim demônio é demônio. Né? Tem uns que são mais fracos, uns são mais fortes, mas demônio, tudo é demônio, né? Então faz de todo jeito. Eu falei assim: acho que eu preciso me consagrar mais, né? Para ver os camaradas ser libertos, né? Não é que eu quero ficar endemoniado, eu quero ver a pessoa ficar liberta, né? Uma libertação completa, isso é importante. Eu falei, e eu estava frustrado com isso, né? Que Jesus chegava, galera já começava a levar todo mundo para lá. E Jesus ia impondo as mãos, o cara ia sendo curado, quem tinha demônio, o demônio já batia em retirada, o cara ficava bom, já queria seguir Jesus, fazer a coisa diferente, né? Então, quando a pessoa é liberta do demônio, ela realmente quer seguir Jesus. Ela quer fazer a vontade de Deus. Não, você lembra do Gadareno? Queria seguir Jesus. Então, aí Jesus falou assim: não, vai pregar o evangelho, vai lá e continua ministrando a palavra. E quando a pessoa é liberta, ela quer fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo impulsiona. O Espírito Santo, ela empurra a pessoa a fazer a vontade de Deus, né? Então, por isso que Paulo também fala: vive o dom, reaviva o dom que há em ti, né? Outro tem que ser liberto mesmo, para poder fazer a vontade de Deus e não ficar acomodado, né? Porque a tendência do inimigo vai ficar assim, né? Tem uns vídeos na internet que eu nem gosto de ver. Quando eu vejo que aquilo lá, eu já tiro, né? Porque eu acho, não gosto muito. Mas o demônio, ele fica mesmo assim: não vai não precisa fazer nada não. Deixa quieto, né? Deixa que outro faz, né? Tem gente fazendo. Você não consegue fazer, você não pode, né? Então, o demônio, ele fica fazendo essas coisas, né?
colocando coisa no ouvido das pessoas, enquanto Jesus está dizendo, vai, prega o evangelho, ensina as pessoas. Né? Foi a última mensagem de Jesus, antes dele partir daqui, né? Enquanto ele estava ali com os discípulos. E quando você vai dar a última mensagem, a mensagem é a mais importante. Né? É a mais importante que você tem para transmitir. E foi isso que Jesus transmitiu para nós. Vai e faz. Expulsa demônios, cura enfermos, pregue a palavra, ensine as pessoas a fazer aquilo que você está fazendo. Porque se a obra tivesse parado em Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Mas Jesus levantou uma equipe, e mandou essa equipe levantar outra equipe, depois outra equipe, e a igreja, o povo de Deus, tem que se mover sobre a terra, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? De nós não podemos ficar conformados, mas precisamos estar inconformados. Né? Alguém um dia disse que um deão, tinha um camarada que ele estava indo para condenado à morte, estava indo lá para ser executado, e o deão vinha atrás lendo a Bíblia para ele, versículo bíblico. E ele andando na frente. Ele parou, virou para a cara daquele deão, e ele disse o seguinte, para com esse negócio que você não acredita nisso. Se você acreditasse no que você está me dizendo, falou assim, se eu acreditasse no que você está me dizendo, eu sairia pregando essa palavra pelo mundo inteiro, ainda que de joelhos sobre cacos de vidro. Né? Às vezes a gente crê, mas a gente precisa crer. Então a gente tem que muitas vezes ficar frustrado com a gente mesmo, com a nossa própria atitude. Né? Não é só você, nós precisamos nos frustrar com a nossa atitude, porque precisamos entregar mais para aquele que entregou tudo. Né? E alguém já disse assim, mas a igreja, Jesus pede demais. Aí o pastor respondeu, o pastor Danilo respondeu, a igreja não pede demais, Jesus não pede demais, Jesus pede tudo. Ele pede tudo, não é demais. Né? E a gente às vezes não dá nem o de menos, quanto mais o demais. Mas vira para o seu irmão, você fala assim, você vai ser usado poderosamente por Deus. Amém? Glória a Deus. Toma posse. A outra coisa é transmitir também, em posição de mão, transmitir autoridade. Números 27, de 18 a 23, tá? Números 27, tá? Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e faz o quê? Impõe-lhes as mãos. Né? Então, como que Moisés transmitiu a autoridade para a vida de Josué? Ele impôs as mãos sobre Josué. Continua. Apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Deus falando para Moisés, né? Pode continuar? Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então ele recebeu a unção, a autoridade, e toda a congregação de Israel precisava obedecê-lo. Pode continuar? Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Próximo. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação. Próximo. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. É que tem outro texto que fala mais uma coisa de Josué, que é bem interessante, mas ele está aqui para frente. Segundo Reis, capítulo 13, verso 15 a 17. Eliseu, ele transmite, né, ou ele unge Jeoás como rei. 13, de 15 a 17, olha o que diz lá. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. 16. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu fez o quê?
pôs as mãos, né? Pôs as mãos sobre as mãos do rei. Então ele impõe as mãos, e aqui está ungindo o rei Joás, aqui como rei de Israel. Então está transmitindo para ele a autoridade. Olha a importância, né, e a responsabilidade da imposição de mãos. Transmitir também o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 17 a 19, olha o que diz aqui, queridos. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. 18. Vendo, porém, Simão, aí vai falar de Simão que quis comprar a benção aqui, então deixa só a primeira parte lá, tá? Então ele punha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo na vida delas. É claro que há texto, né, por exemplo, lá no comecinho de Atos, quando eles estão reunidos no lugar, o Espírito Santo vem e os enche todo do Espírito Santo. Mas a maioria dos textos nós vamos ver o quê? Eles impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que você não pode receber o Espírito Santo de Deus dormindo, quando você está orando, mas muitas vezes você recebe quando alguém impõe sobre você as mãos. Atos capítulo 9, 17. Então Ananias foi e entrando na casa, né, ele vai lá visitar Paulo, porque Paulo está cego ali, né, quando teve um encontro com Jesus. Entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo impôs as mãos. Outro ponto. Transmitir dons espirituais. 2 Timóteo 1,6, que nós lemos agora há pouco. 2 Timóteo 1,6, falando aqui para que Timóteo reavives o dom de Deus que ele recebeu pela imposição das mãos aqui do apóstolo Paulo. Então, transmite dons espirituais. Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, aqui, estava o quê? Cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele ficou cheio do espírito quando Moisés, então, impõe sobre ele as mãos. Irmãos, é claro que esse tipo de ministração deve ser feita sob a direção de Deus, pois quem distribui os dons espirituais é o Espírito Santo. É Ele que distribui da maneira que Ele deseja. Nós fazemos apenas o nosso papel. Uma outra coisa, delegar autoridade e separar para o ministério. Capítulo 6 de Atos 6, de 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, lá o pessoal já murmurava lá também, né? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Que serviço que era esse, irmãos? De servir, né? Atmosfera, né? E outras áreas. Tá? 4. E quanto a nós, nos consagraremos, esse era o papel dos pastores, o papel dos líderes, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esses eram os apóstolos, iam se dedicar exatamente para isso. Eles não iam ficar servindo à mesa, mas eles precisavam estar orando e buscando a palavra de Deus. O parecer agradou a toda a comunidade, eles ficaram felizes. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não é o Coríntios, não é o Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E o verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e o que acontece? E estes, orando, lhes impuseram
as mãos, separados para o ministério. Atos 3, versículo 1 até o 3 ou 4. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, que era Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, né? Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Depois você procura o que significa Níger, o que significa Colasso, tá? O tetrarca, e Saulo. Olha o 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, quem? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo fala assim: escolhe os melhores. Não é qualquer um, não. O Paulo que era bravo e Barnabé que era manso, né? Mas os dois fantásticos na palavra de Deus, né? Então, até a palavra fala assim que Barnabé era um homem bom, né? Um homem cheio de bondade e fé. Aí alguém já disse assim, que você dizer aquele pastor, aquele líder, aquele homem é cheio de fé, você encontra muitos. Mas você dizer assim, aquele é um homem bom, às vezes é difícil, né? Tem menos, parece homens bons do que homens que demonstram ser cheios de fé. 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Foi 4 também. Então, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí, quando eles chegam lá, eles encontram uma igreja já formada, pessoal fazendo, e diz que eles se alegraram. Repete comigo, eles se alegraram. Tem gente que não se alegra não, né? Quando ele chega assim, vê a unção caindo, ele vem para assumir e fala assim, eu queria que estava todo mundo derrubado para eu ganhar a glória, né? E fazer a coisa acontecer. Mas os dois não, falaram assim, não, olha, que alegria, o povo cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, é isso que a gente quer para a igreja. Esse é o nosso desejo, uma igreja unida, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da unção, uma igreja que busca Deus, uma igreja que supera a sua liderança, sabe? Por quê? Porque isso glorifica o nome do Pai, né? Isso glorifica o nome de Deus, isso abençoa a comunidade, isso abençoa a família, isso abençoa pessoas. Não é eu querer aparecer, mas querer que o Senhor Jesus apareça. Né? João diz que ele cresça e que eu diminua. Ele pode crescer através de pessoas, de vidas, de crianças, homens, mulheres. Né? Você, né? Você, né? Diga assim comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me capacita. Por quê? Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Mas você fala assim, mas era o apóstolo Paulo. O cara era culto, um doutor, sábio. Mas eu não terminei a quinta série. Mas não é isso. Por que eu posso todas as coisas que eu me fortaleço? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque é daquele que me fortalece. Não é na minha capacidade. Não é na minha sabedoria humana. Mas é porque ele me fortalece. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E diz, vai, abre a tua boca que eu a encherei. Não importa onde você entra, não importa onde você vai. O importante é você abrir a sua boca. E lá, talvez você fale uma porção de coisa, não tem nada a ver. Às vezes uma frase, às vezes uma palavra o Espírito Santo colocou na sua boca e a transformação acontece naquele lugar. Porque ele habita em nós. Ele habita na minha vida. Ele habita na sua vida. Você precisa crer nisso, acreditar nisso, que você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Vivo porque você está aqui. Né? Enquanto você está aqui, depois você é vivo no céu, mas lá você já está só desfrutando, né? Mas enquanto você está aqui, fala para o seu irmão assim, você está malhando. Enquanto você está aqui, você está labutando. Enquanto aqui, você está quase morrendo de trabalhar. Mas depois você vai desfrutar. Você vai descansar na presença de Deus. Que coisa boa, né?
Eu sei que ninguém está querendo partir agora, né? Eu sei disso, né? Você fala, você quer ir agora? Você fala assim, não, pastor, agora não, espera, né? Espera um pouquinho, a gente ora para ser curado, né? Mas o ser curado, na verdade, a gente ora também mais para você ficar bem. Porque você ficar doente é uma coisa horrorosa, né? Você morre e você não sente nada, né? Quando você dorme, você sente alguma coisa, você está dormindo. Você às vezes está com dor, você fala assim, deixa eu dormir logo, que assim eu não sinto nada, não é assim? Né? É dessa forma. Mas se fica doente, tem que orar para ser curado, tem que fazer as coisas para ser curado. E eu me lembrei aqui de alguém dizendo assim, você morreria por alguém dos seus, de sua família? Né? Aí todo mundo fala assim, não, eu morreria pelos meus filhos, morreria pelos meus pais, eu morreria. Aí a pessoa falou assim, tudo bem, eu acredito nisso, mas eu vou fazer outra pergunta, você viveria por eles? Você está disposto a mudar o seu comportamento para viver por eles? A mudar o seu estilo de vida para viver por eles? Para poder cuidar bem deles? Mudar sua alimentação, mudar sua maneira de agir, fazer exercício que às vezes é cansativo, é doloroso. Você está disposto a viver por eles? A pagar esse preço? Não. Também não é assim, né? É assim, é você não só morrer. Morrer, você morreu, e eles que se virem aí, né? Eles que vão correr atrás dos prejuízos. É você viver por eles, é você batalhar. Você fala assim, olha, isso aqui eu vou mudar, porque isso aqui está prejudicando a minha vida e eu não consigo dar o melhor que eu tenho para eles. Então nós temos que aprender isso, a mudar o estilo de vida espiritual, para cuidar bem da vida espiritual deles. Isso é viver por eles. Tá? Apenas morrer. Morrer eu estou entregando os pontos. Né? Morrer é se amar demais. Aquela pessoa, vou morrer. Você viu que o camarada que ele vai lá, tem uma empresa, Jesus, tem uma empresa muito rica, e ele fale, e o que ele faz? Às vezes, se mata. Mas isso é porque ele se ama demais, ele não quer passar pelo sofrimento de ter que se levantar novamente. Né? Mas não, eu vou viver pela minha família, eu vou me levantar de novo e vou cuidar bem deles. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falem, mas eu vou viver por eles. Amém? Continuando aqui. Para a gente concluir, vou fazer uma advertênciazinha aqui para a gente concluir, tá? Primeiro, não permita... Põe 1 Timóteo 5,22, que é para a gente concluir, que acho melhor. 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponha precipitadamente as... Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Primeiro você. Conserve-te a ti mesmo puro. Tá? Então vamos concluir aqui. Não permita que pessoas de caráter duvidoso e fé duvidosa ministrem sobre a sua vida. Irmãos, olha no branco dos meus olhos. Eu sei que eu não sou o mais santo dos santos, não. Eu sou pecador. Irmãos, mas eu conheço cada pastor, irmãos, que o pessoal tudo admira, sabe? Eu vejo o pessoal tudo admirando. Mas eu sei dos frutos, eu sei da sua vida. Né? E as pessoas, eu vou, porque eu caí, porque não sei o que e tal. Conheço muitos bons também, gente fantástica mesmo, sabe? Top, supra-sumo, muito bom mesmo. Mas muita gente que eu digo contar aqui não vale um centavo. Não vale um conto e as pessoas vão atrás. Eu trouxe um camarada aqui que eu me arrependo até hoje. Eu saí com ele para almoçar. Eu falei assim, ainda bem que eu botei ele no hotel. Esse cara dentro da minha casa eu não quero mais nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro. Mas ele impacta todo mundo. Impacta todo mundo. Mas eu não quero nem pintar de ouro. Eu saí com ele para almoçar, tal, aquela coisa. O cara fala palavrão. O cara fica falando de mulheres, um monte de coisa e tal. Vou botar um cara desse dentro da minha casa. Mas as pessoas não sabem. As pessoas ficam longe. De quem que você sabe? Você sabe do seu pastor que está pertinho, né? Mas de quem está longe, você não sabe.
né? Então não deixa qualquer um ficar impondo as mãos precipitadamente sobre a sua vida. Tem muitos bons. Você pode tranquilamente falar, ora por mim, intercede por mim, ministra na minha vida. E outra coisa também, cuidado ao ministrar na vida de outros sem a direção de Deus. Amém? Então Deus vai dar direção, você vai lá, vou ministrar na sua vida, querido, mas na direção de Deus. Você vai ministrando assim, às vezes até alguns para aparecer, né? Não ministra só na direção de Deus. Se Deus mandou, você ministra. Se Deus não mandou, não ministra. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Aleluia.